Olá, tudo bem? Aqui é o professor Matheus de vocês de Ciências. Nessa semana, ah, eu resolvi fazer só uma correção, tá? Por quê? Bom, a gente está se aproximando do final do segundo bimestre, né? Nós temos algumas atividades aí. Até hoje foram passadas 16 atividades para vocês, 16 anexos. Mas lembrem-se, essas atividades nem sempre são atividades como essa daqui que eu estou mostrando para vocês, que é o anexo 13. Muitas delas, como a última, são só atividades de revisão e correção. E aqui tem mais uma, tá? A única atividade dessa semana vai ser a correção do anexo 13, tudo bem? Então, o anexo 13, que é essa atividade aqui de processos de propagação de calor, eu vou corrigir hoje com vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a data de hoje, que é dia 26 de maio, e vão anotar as correções que eu fizer aqui com vocês e anotar os pontos importantes, tá? Então, essa atividade aqui, processo de propagação de calor, eu vou ler o texto com vocês, assim como eu fiz na última, e responder as perguntas, tá? Processo de propagação de calor. Para que aconteça a troca de calor, é preciso que ele seja transferido de um objeto para o outro e de uma região para outra. Existem três processos de propagação de calor: condução, convecção e irradiação, tá? Então, gente, nós vamos ver aqui hoje esses processos que eu já comentei com vocês em aulas anteriores, tá? Eu vou disponibilizar os meus vídeos novamente junto com esse. Essa semana é para vocês recuperarem as atividades que não conseguiram fazer, tá? Ter uma semana aí livre para vocês fazerem as atividades de ciência passadas, tudo bem? E também aproveitar e corrigir esse anexo 13 aqui, certo? Então vamos lá. Processos de propagação de calor. Gente, como eu falei, a gente está estudando calor, temperatura e sensação térmica. O calor é a energia que é transferida do objeto que tem maior temperatura para o que tem menor. E não só de objeto para objeto, mas de um meio para o outro também, tá? A gente pensa, qual que é a principal fonte de calor que a gente tem aqui na nossa Terra? É o nosso Sol, né? Nossa estrela, a estrela do nosso sistema. Ele, com as suas reações de fusão nuclear, gera bastante energia, calor e luz, e isso chega aqui na Terra. Se você sair ali e ficar sob a irradiação solar, você vai sentir o quê? Que vai esquentar. Então, a sua sensação térmica é o quê? Que vai esquentar, que vai ficar quente. Por quê? Porque o Sol, que é um objeto de temperatura muito grande, em torno de 6.000 graus Celsius ou até mais, dependendo da região solar, ele transfere essa energia para a gente pela forma de irradiação. E a gente vai ver as outras formas também de propagação, ou seja, como que o calor se propaga tanto de objeto para o outro quanto para o meio, ok? Então vamos lá. Primeiro é a condução térmica. A condução térmica é um processo de transferência de calor que ocorre principalmente nos sólidos e só acontece em meios materiais. Ou seja, eu preciso que haja um material para que haja condução térmica, tá? A transferência de calor entre os corpos pode ocorrer por meio de três processos que são condução, irradiação e convecção térmica. A condução térmica depende do material de que um determinado objeto é feito. Os materiais que diminuem o fluxo de calor entre os corpos, impedindo que o calor entre ou saia de um corpo, são denominados isolantes térmicos, ou seja, aqueles materiais que eles impedem ou que atrasam o fluxo de calor são chamados de isolantes, isolantes térmicos. Já os materiais que transmitem facilmente calor de um corpo para o outro são considerados bons condutores térmicos. Então aqui ele dá um exemplo para a gente, o isopor, né? Por que ali quando a gente vai comprar uma marmita, um marmitex, ela está numa embalagem de isopor? Gente, a composição do isopor, as moléculas dele, quando você monta o isopor, elas têm bolhas de ar dentro dele. Já viu que o isopor tem como se fosse bolhas de ar? Essa estrutura do isopor com bolhas de ar faz com que o quê? O ar ele não é um bom condutor térmico. Ou seja, ele não é um bom condutor de calor, ele não transfere bem o calor.
Então, isso, o arranjo das moléculas no isopor, faz com que dificulta a saída do calor. Eu coloco aqui meu alimento aquecido, coloco com o isopor, isso atrasa com que o calor daquele alimento seja perdido para fora, para o meio, por conta da estrutura do isopor. Agora, por exemplo, o fio de cobre, ele já é um bom condutor térmico. Se você pega uma moeda de 5 centavos, que é feita de cobre, basicamente, se você... Bom, não façam isso, tá? Mas um exemplo. Se você segura essa moeda com a mão e acende um isqueiro esquentando a outra ponta dela, você vai ver que logo vai ficar quente e você não vai conseguir segurar essa moeda. Por quê? O cobre, assim como a maioria, quase todos os metais, eles são bons condutores térmicos. Ou seja, a energia que ele está recebendo do fogo na outra ponta chega muito rápido para sua mão. Por quê? Essas moléculas aqui, no caso aqui são átomos de cobre que compõem o fio de cobre, conseguem transmitir fácil esse calor recebido. Então, as moléculas lá da pontinha da moeda, vamos imaginar aqui, uma moeda de 5 centavos, né? E aqui eu estou colocando fogo desse lado, certo? Finge que isso aqui é um fogo, tá, gente? Um foguinho aqui desse lado. E eu estou segurando aqui com o meu dedo na outra ponta. Conforme eu aqueço esse lado aqui da moeda, logo o meu dedo já vai ficar aquecido, eu não vou conseguir segurar a moeda, ela vai ficar muito quente. Por quê? Os átomos de cobre, eles são átomos que estão numa rede mais livre, eles conseguem transmitir fácil o calor que está recebendo aqui para todos os átomos da moeda e, consequentemente, vai transferir para o meu dedo. Entenderam? Madeira, né? Por que que quando você está cozinhando algo que fica muito tempo ao fogo, a gente usa colher de madeira? Por exemplo, ali sua mãe está fazendo um doce de leite no tacho, né? Vamos pensar. O tacho, que é um panelão grandão, ele é normalmente de cobre ou de algum metal. Por quê? O cobre, quando aquecido, como eu falei para vocês, ele aquece muito rápido o material que está em contato ali. Então, se você quer fazer um doce de leite que fica muito tempo cozinhando, você faz o quê? Coloca ali a mistura, né, o açúcar e o leite, você coloca no tacho de cobre, porque o fogo que está aquecendo o cobre logo aquece muito rápido o que eu estou cozinhando. Só que você quer mexer aquilo ali, você tem que ficar mexendo o seu doce para ele não pregar no fundo da panela. Você vai usar uma colher de metal? Não, porque senão a colher vai aquecer rápido também, porque ela é um bom condutor térmico, e você não vai conseguir segurar mais aquela colher. Então a gente usa colher de madeira, porque a madeira não é um bom condutor térmico, ela é um isolante, certo? As moléculas aqui na madeira, as moléculas de celulose, várias moléculas que compõem esse objeto orgânico aqui, eles são maus condutores de calor, certo? O calor demora a aquecer todas as moléculas que tem na colher para ir aquecer a minha mão, então ela é um isolante. Barras de ferro. Gente, ferro você sabe que você colocou no fogo, aquece muito rápido. Então você vê aqui, ó, a panela também. Os metais em geral, panela de alumínio, a própria panela de ferro, são bons condutores térmicos. A cortiça é o que? São as rolhas, né? As rolhas elas também são maus condutores térmicos. Então você coloca a cortiça ali, por exemplo, na saída do vinho, para o quê? Impedir que ele, se ficar do lado de fora, ele aqueça muito rápido, ou se você congelar na geladeira, colocar para esfriar na geladeira e retirar, que ele não esquente muito rápido também, ok? As caixas de isopor e os recipientes de plástico são utilizados para conservar a temperatura dos alimentos. Como são isolantes térmicos, esses materiais evitam as trocas de calor entre o alimento e o meio externo, e a temperatura mantém-se constante por muito mais tempo. Não quer dizer, por exemplo, que se eu deixar um alimento aquecido ali dentro da marmita de isopor, ele vai ficar para sempre naquela temperatura morna. Ele vai perder, só que ele vai perder muito mais lento, certo? Os bons condutores térmicos apresentam um arranjo atômico molecular que tem a propriedade de transferir calor para átomos ou moléculas em suas proximidades, até que todo objeto entre em equilíbrio térmico. Lembra, o que é equilíbrio térmico, gente? Eu tenho ali dois objetos com temperaturas diferentes, certo? Vamos dizer aqui que o vermelho tem uma temperatura de 50 graus Celsius, ok? E o azul aqui tem uma temperatura de 25 graus Celsius.
esse objeto aqui de maior temperatura, ele precisa entrar em equilíbrio térmico com o outro. É uma lei da natureza. É um dos princípios do calor, da termodinâmica. Então, esse objeto que tem aqui maior temperatura, ou seja, as moléculas aqui estão muito mais agitadas, vai transferir energia para esse objeto aqui que tem menor temperatura. Essa transferência de energia é chamada de calor, que sempre sai do objeto de maior temperatura para o de menor. Então, se você tem um alimento ali dentro da sua marmita e você quer manter ele morno, né, a temperatura agradável de ser consumido, você precisa de um material que essa transferência de calor seja mais lenta para conservar por mais tempo a temperatura daquele alimento, tá bom? E isso não é feito só para você conservar temperaturas mornas ou quentes, tá? Temperaturas também que a gente chama de frias, né? Também, por exemplo, quando você tem ali, você quer conservar a temperatura de uma bebida, você tá ali, quer conservar a temperatura do refrigerante, você vai usar o quê? Você vai usar uma caixa térmica, uma caixa de isopor. O isopor também ele impede o quê? Que o calor de fora esquente o que está aqui dentro, ok? Então, tanto para perder quanto para ganhar calor, os isolantes térmicos são ruins, são maus condutores térmicos. Para compreender melhor, tomemos como exemplo uma barra metálica. Aproximando-se uma das extremidades dessa barra em uma fonte de calor, como o fogo, as moléculas recebem energia e passam a vibrar com maior intensidade, ou seja, aumenta a temperatura, certo? Essa movimentação é transmitida para as moléculas de sua vizinhança, que também passam a vibrar e continuam transferindo energia até alcançar a outra extremidade da barra. Então, o que você aquece numa barra, na pontinha dela lá, as moléculas rapidamente, no caso, os átomos que compõem a barra, transferem esse calor muito rápido por meio de toda a barra. Nos dias frios, usamos roupas feitas de lã porque essa atua como isolante térmico, evitando que o nosso corpo perca calor para o ambiente. Então, por que você se cobre à noite? Porque o seu corpo produz calor. Para ele não perder esse calor tão rápido, que vai fazer você sentir frio, você usa um cobertor. Porque esse calor ele fica mais tempo ali dentro, ele demora a sair para o meio. Tem outra forma de transferência de calor, que é a radiação térmica, tá? Também conhecida como irradiação, é o processo mais importante, pois sem ela praticamente seria impossível haver vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até a Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação. Eu, você, seu gato, transmite radiação. Ou seja, emitem ondas eletromagnéticas. Vamos aqui. O que são ondas eletromagnéticas, gente? Ondas eletromagnéticas podem ser ondas de luz, ondas de rádio, a radiação infravermelha, radiação ultravioleta. São ondas que são partículas chamadas de fótons. Elas carregam essa energia. E conforme a energia dela, pode ser chamada de luz, pode ser chamada de som, certo? São todas radiações eletromagnéticas, cujas características em densidade dependem do material de que é feito o corpo e de sua temperatura. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. Então, por exemplo, do Sol até a Terra, o Sol não está encostando na Terra, né, gente? Ainda bem. Meus desenhos são horríveis, mas eu acho que dá para entender. Em amarelo aqui a gente teria o nosso Sol. Aqui em azul a gente teria a nossa Terra. Se o Sol não está encostando na Terra, então como é que ele transfere parte da energia dele para a gente? Por meio dessas ondas partículas chamadas de fótons. O Sol emite essas ondas, realmente são ondas, viu? Vem aqui, atinge a superfície da Terra e ela pode aquecer todos os materiais que estão aqui na Terra. Se você ficar sob a luz do Sol, você vai se sentir aquecido. Se colocar ali uma barra metálica ali sobre a luz solar, você vai ver que ela vai ser aquecida. Por isso que a gente coloca, por exemplo, a roupa no varal sob o Sol. Por quê? Além do vento, que ajuda a retirar as moléculas de água, né, da roupa nossa molhada, a irradiação solar também faz com que o quê? Atingem as gotas de água que estão lá, elas vão sair do estado líquido e para o gasoso e vai deixar a minha roupa seca, ok? E por último, tem a convecção térmica, que é a forma de transferência de calor comum para gases e líquidos.
Ao colocar a água para ferver, a parte que está próxima ao fogo será a primeira a aquecer. Ou seja, você coloca ali uma panela para aquecer, a parte de baixo vai aquecer primeiro. Quando ela aquece, sofre expansão e fica menos denso que a água da superfície. Então vamos entender aqui. Eu tenho uma panela, certo? E aqui dentro eu vou dizer que eu tenho água, tá? Deixa eu utilizar outras cores aqui, né? Então tá, minha panela vai ser essa cor aqui mais escura. E aqui dentro vamos dizer que eu tenho água, certo? E aqui embaixo eu tenho a chama, o fogo. Quando eu aqueço, essa parte aqui de baixo, ó, ela é aquecida primeiro. As moléculas de água que se encontram aqui embaixo são aquecidas primeiro. Como elas aquecem, elas ganham muita energia. Ganhando energia, elas sobem, certo? E no que elas sobem, elas vão lá para cima e a água fria daqui de cima desce para ser aquecida e fica nesse processo de subir e descer. Porque quando aquece, diminui a densidade da água. Ou seja, as moléculas de água ficam mais afastadas, elas ganham muita energia. Lembra que eu falei? Se elas ganham muita energia, vamos imaginar que essas daqui sejam as moléculas de água. Elas ficam mais afastadas mais fácil. Uma vai para cá, outra vai para lá. E isso faz com que diminua a densidade delas, ok? Então vamos responder aqui essas atividades. Um isolamento térmico, olha, isolamento é eficiente, é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Ou seja, gente, vocês se vê hoje vivendo sem geladeira? Como que você vai guardar seus alimentos, né? Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Então vamos lá. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas. Olha aí na sua geladeira. Elas são grades que são só umas barrinhas finas, né? E tem um espaço vazio, vamos dizer assim, entre elas. Tem um espaço entre elas. Para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por qual processo? Nós temos aqui o processo de convecção térmica, que é esse, que é uma parte esfria, que é uma parte esquenta, vai para cima, aqui está fria, desce. A radiação térmica, que é aquela que é a da luz solar, ou seja, você emite radiação por meio de ondas eletromagnéticas, e temos a condução, que é quando o material está realmente encostando no outro e transmite esse calor. Então vamos lá, para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador, vamos entender aqui. Quando você coloca um alimento na geladeira, o alimento ali está na temperatura ambiente, né? Vamos dizer, você cozinhou ali, deixou esfriar e quer guardar ali sua panela de macarrão. Aquele alimento, quando você coloca lá dentro, ele vai estar mais quente do que a geladeira, não é? E a geladeira tem o quê? Gases, gente. A geladeira é feita de gases, ar. Essa troca de ar ali. Então, perto ali da sua panela, o ar vai estar quente. Então ele vai fazer o quê? Ele vai subir. E aí o ar frio desce resfriando o seu alimento e fica nesse processo. O ar quente vai subindo, o ar frio vai descendo até que todo o ar lá dentro tenha a temperatura igual. Esse processo de subir e descer é chamado de convecção, ok? O único processo de calor que pode ocorrer no vácuo. Gente, o que é o vácuo? O vácuo é a essência é a ausência de matéria. O vácuo é, por exemplo, o espaço sideral. Entre a Terra e o Sol, a quantidade de matéria é muito pouca. E como eu falei para vocês, se não está encostando um no outro, se não tem gases para trocar de calor, é o que? É irradiação. É a luz solar, são as radiações eletromagnéticas que conseguem passar pelo vácuo. Em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por qual processo? Vamos ver aqui, ó. Uma garrafa térmica, aquela de café, é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por condução. Por quê? Se eu tenho o vácuo, eu não tenho matéria ali, certo? Se eu não tenho matéria, quer dizer que os objetos não estão encostando. Se não encosta, eles não têm jeito de ter a condução. Então é convecção, irradiação e condução. Isso daqui é a alternativa
D, certo? Então a 1 é a alternativa D. 2. A figura a seguir mostra em corte lateral uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior. Então aqui eu tenho um espetinho aqui, tenho carne aqui dentro. Aqui dentro eu tenho um papel de alumínio e aqui eu tenho uma caixa de isopor. Ao sinal alternativo que completa as lacunas da frase a seguir. A caixa de isopor funciona como recipiente adiabático. Gente, adiabático é um recipiente que não tem pressão, tá? Esse termo vocês vão ver um pouquinho mais para frente depois na química. O isopor tenta impedir, é a função do isopor, a troca de calor com o meio. Por quê? Tenta impedir por condução. Lembra que eu falei? O isopor, a estrutura dele, como se tivesse bolhas de ar aqui dentro, ou seja, ausência de matéria. O ar tem matéria? Tem. Os gases? Tem, só que é pouco. Então, essa condução não acontece com o meio lá fora. Os objetos que estão aqui dentro não perdem energia lá fora porque o isopor impede por condução. E o alumínio tenta impedir o quê? A irradiação do calor. Gente, o alumínio não é uma superfície espelhada. Vamos entender o que é o espelho? O espelho ele reflete o quê? A sua imagem, não é? Só que a sua imagem ela é dada pelo quê? Você consegue se enxergar no escuro? Não, né? O escuro não é ausência de luz? Ou seja, luz é o quê? Ondas eletromagnéticas, tá? Então, o espelho ele reflete as ondas eletromagnéticas, que no caso, um exemplo de onda eletromagnética é a luz, ok? Então, o alumínio ele faz o quê? Como falou, todos os corpos têm irradiação. A temperatura que poderia ser perdida por irradiação aqui, ó, temperatura que sai dos objetos faz o quê? Bate na folha de alumínio e volta para cá, certo? É um processo semelhante ao efeito estufa. Impede que saia por irradiação o alumínio e o isopor por condução, ok? Então aqui é qual, gente? Impedir condução e radiação de calor. É a letra C, a número 2, ok? Então vamos aqui para a 3. Uma garrafa térmica foi construída de forma a diminuir trocas de calor com o ambiente que podem ocorrer por três processos, como a gente já viu: condução, convecção e radiação. Dentre as suas várias características, podemos citar: a ampola interna, ou seja, a parte de dentro da garrafa, é feita de plástico. A ampola possui paredes duplas, entre essas paredes, efeito vácuo. Aqui, gente, como eu disse, o portal Net Escola ele acaba errando um pouco. Não é a parede interna. O que é feito de plástico, gente? Não é a parte de fora? Então, aqui, ó, externa, né? Corrigindo aqui o pessoal da secretaria. A ampola, ou seja, a garrafa, possui paredes duplas, a parte de dentro. E entre essas paredes, efeito vácuo. Se você olhar sua garrafa de café, dentro dela, você vai ver que tem um vidro espelhado que reflete, né? E são duas camadas de vidro, entre elas tem o vácuo, ou seja, a ausência de matéria. A superfície interna da ampola é espelhada. Como eu falei para você, você abre sua garrafa e você vai ver, é como se fosse um espelho lá dentro. Assinala a alternativa que corresponde ao processo que se quer evitar usando as características citadas acima. Então, quando você tem uma garrafa térmica, você quer impedir que o calor saia ou que o calor entre, tanto para você congelar materiais numa temperatura baixa como numa temperatura alta. Essa daqui, que a garrafa é feita de plástico, o plástico ele é um isolante térmico, ou seja, ele conduz de forma ruim o que está lá dentro. Então aqui o efeito que você está querendo evitar é a condução. A ampola possui paredes duplas, entre essas paredes é o que? O efeito de vácuo. O efeito de vácuo, quando tem o vácuo, eu estou impedindo a condução. Lembra, o material não está encostando no outro, o vácuo é a falta de matéria. Só que também a convecção. Por que, professora, a convecção? Se você tem aqui essas paredes duplas e você não consegue que o líquido que está lá dentro, o café que está quentinho, você não consegue que, por exemplo, o café quente suba e o frio desça e vai resfriando esse café. Esse processo é feito de forma mais lenta, ok?
A superfície interna da ampola é espelhada. Sempre que vocês verem falando de espelho, a gente está pedindo a irradiação, certo? Por quê? Como eu falei, a radiação que está saindo ali do seu cafezinho quente vai bater no espelho e vai ser refletida de volta, ou seja, não vai sair. Então a alternativa certa aqui é a letra D, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Façam suas atividades direitinho, tá? E abraço. Até a próxima.